queridos amigos, espero que tenham passado bem o Natal, a passagem do ano, e que iniciemos esse novo ano de 2023 com o nosso coração esperançoso, não por causa de algum fato em especial, mas porque sabemos que Deus está no leme de tudo, que Ele nos acompanha, e isso é um grande motivo para que tenhamos sempre esperanças e fé a cada dia que está por vir neste ano. Bem, como foi dito, o nosso tema é sobre o livro A Gênese, que foi lançado há 155 anos, no dia 6 de janeiro de 1868. E antes mesmo que a gente adentre e vá falar do livro em si, vamos ver um pouquinho, não é, da sua história, antes que ele tenha sido lançado, não é, tenha sido trazido para nós. E nós vamos encontrar parte dessa história no livro Obras Póstumas. E vamos pedir a licença a vocês, porque algumas coisas teremos que ler, para que a gente receba essas informações na íntegra, certo? Vamos começar. Então, esse livro, A Gênese, como a gente vai ver aqui no livro Obras Póstumas, e também na Revista Espírita, em fevereiro de 1868, já falava sobre esse livro, A Gênese. E nós vamos ver aqui, numa reunião mediúnica em que se encontrava Kardec e o médium que recebeu, não é, falando a respeito desse livro, A Gênese, que ele teria que fazer, e isso está escrito na Revista Espírita. E diz assim: em 9 de setembro de 1867, numa sessão íntima com o médium Dr. D, porque aqui ele não dá o nome, então diz o seguinte, uma comunicação que foi espontânea. 2 palavras, primeiro para a obra que está em trabalho, que no caso, a Gênese. Como dissemos muitas vezes, é urgente pô-la em execução sem atraso e apressar o mais possível a sua publicação. É necessário que a primeira impressão seja produzida sobre os espíritos quando o conflito europeu estourar. Quer dizer, então aí ele já previa aquele conflito europeu, a Primeira Guerra Mundial, em 1912, né, quando esse conflito estourou, e ele já queria que essa primeira edição da Gênese já tivesse sido lançada para que isso, de alguma forma, já trouxesse para as pessoas um direcionamento, um apaziguamento daquela situação de conflito que iria vir. Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar a atenção das obras puramente filosóficas. E como esta obra está chamada a desempenhar o seu papel na elaboração que se prepara, não é preciso deixar de apresentá-la em tempo oportuno. Cada pequena parte tem o seu peso na balança da ação. Numa época tão decisiva quanto essa, e não é preciso nada negligenciar, mas não mais na ordem material do que na ordem moral. Pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho, mas a minha opinião é pouca coisa, perto da satisfação daqueles a quem ela está chamada a transformar. Então, veja que como ele chama a atenção para a importância dessa obra, A Gênese, né? Do papel que ela viria a desempenhar sobre as pessoas que viessem a ler. E aqui ele diz: pessoalmente estou satisfeito com o trabalho, mas a minha opinião é pouca coisa perto da satisfação daqueles a quem ela está chamada a transformar. O que me alegra, sobretudo, são suas consequências sobre as massas, tanto no espaço quanto da Terra. Quer dizer, aqui então ele ressalta a importância desse livro, não só para nós encarnados, mas como também a título de informação e de esclarecimento para os desencarnados. Aí Kardec pergunta para ele: se nada vier a embaraçá-la, a obra poderá aparecer em dezembro? Prevedes obstáculos? Aí ele responde: não prevejo nada de dificuldades insuperáveis. A vossa saúde será o principal, porque antes Kardec já tinha sido advertido quanto à questão da sua saúde, porque ele vinha num trabalho
muito vigoroso, incessante. Não é? E ele estava passando por um momento assim, realmente, que o corpo já não estava mais atendendo, né, a sua necessidade de trabalho. Teve um período que ele realmente teve que ficar de repouso. Então, por isso, ele faz aqui essa observação. Quanto aos obstáculos exteriores, não pressinto nada de sério neles. Tanto é que, quando foi em 6 de janeiro de 1868, a obra veio à luz para todos nós. Aí, já depois, em fevereiro, né, já há um esgotamento da edição. Vejam só, como diz assim, a venda tão rápida, até aqui se acalmará, sem dúvida. É o efeito do primeiro momento. Creio, pois, que a 4ª e 5ª edições terão mais tempo para se esgotarem. Quer dizer, ele já previa, não é, que esse livro, A Gênese, ele teria várias edições, devido ao seu conteúdo ser tão interessante, tão esclarecedor e tão inovador. Porque, como a gente vai ver adiante, ele traz a gênese planetária, ele traz a gênese, né, dos seres humanos, depois ele fala sobre os milagres, que é a 2ª parte do livro, e a 3ª parte sobre as predições. Então, por isso, essa grande importância. E ele diz o seguinte: é necessário, no entanto, vos esperar um escoamento rápido, quando vos dissemos que este livro seria um sucesso, quer dizer, antes mesmo dele ser lançado, em janeiro, em dezembro, houve uma comunicação avisando que ele seria um grande sucesso, mais do que os outros. Entendíamos, ao mesmo tempo, um sucesso filosófico e material. Como vedes, nossas previsões eram justas. Ficai pronto a toda hora. Isso será mais rápido do que o supondes. Aí aqui ele tem uma notinha esclarecendo. Numa comunicação em 18 de dezembro, foi dito: isto será certamente um sucesso entre os vossos sucessos. É notável que 2 meses de intervalo, um outro espírito repita precisamente as mesmas palavras, dizendo: quando nós vos dissemos, etc. Essa palavra nos prova que os espíritos agem de acordo e que, frequentemente, um só fala em nome de vários. E é uma coisa que a gente vai ver, não é, que é uma das características da revelação espírita, é justamente isso, essa generalidade e concordância. Não é um espírito que vem e diz uma coisa, aí o outro vem e diz outra. Não, há uma concordância nas mensagens que são trazidas, e de pontos diversos, mas a mensagem uma só. Então, continuando nessa parte histórica ainda da Gênese, então nós vamos encontrar na sua introdução, quando ele diz assim: esta obra é mais um passo dado ao terreno das consequências e das aplicações do Espiritismo. Tem por objeto de estudo a Gênese, os milagres e as predições, que são as 3 partes às quais nós nos referimos. Nesta obra, Kardec aborda questões de ordem filosófica e também científica. Kardec procura estudar os milagres como fenômenos naturais, demonstrando a existência do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, Kardec traz para a gente essa questão dos milagres, como a gente vai ver, como isso é uma coisa natural. Não é algo como a gente normalmente imagina, algo sobrenatural, que vem de forças das quais a gente não conhece, ou que derroga as leis da natureza. Então, Kardec, nesse livro da Gênese, ele vai explicar, né, de como isso acontece, os milagres que Jesus, né, como a gente costuma dizer, veio a realizar, né, de como isso se processava. Continuando. Aí, mais uma vez, na comunicação particular desse mesmo médium, senhor D, no item 60, que nós vamos ver aqui, ele diz o seguinte. Aliás, nós já falamos, e 62. Os vossos trabalhos pessoais, isso já em 4 de julho de 1968, quer dizer, já tinha essa obra, já tinha andado, não é? Já estava caminhando.
Os vossos trabalhos pessoais estão num bom caminho. Aqui são aconselhamentos para Kardec em relação a essa obra que tinha sido lançada do livro A Gênese. Os vossos trabalhos pessoais estão num bom caminho. Persegui a reimpressão da vossa última obra. Façais o vosso quadro geral para o fim do ano. É uma coisa útil e recolocai o resto sobre nós. O impulso produzido pela Gênese não está senão em seu início, e muitos dos elementos abalados pelo seu aparecimento se alinharão logo sob a vossa bandeira. Outras obras sérias aparecerão ainda para acabar de esclarecer o pensamento humano sobre essa nova doutrina. Aconselho, por exemplo, a não perder tempo. Vale mais que os volumes esperem o público do que este espere por eles. Ou seja, por que ele dá esse conselho? Não é que eles continuem nesse trabalho de forma profícua e que haja exemplares a serem vendidos. Era melhor que eles esperassem nas prateleiras, não é, para serem comprados, do que as pessoas chegarem e procurarem esse livro e não ter. Por que ele diz isso? Porque as pessoas acabariam, talvez, por perder o interesse pela obra. Ou quando viesse mais tarde a adquiri-la, aquele tempo ali já não tivesse aquela mesma vontade, aquele mesmo entusiasmo, ela tivesse ali, de alguma forma, aquele efeito daquela revelação, daquele esclarecimento, ele tivesse sido esmorecido. Então, ele aconselha, não é, que esse livro, A Gênese, ele tenha sempre para vender. Que ele espere nas prateleiras ser adquirido, mas que não falte, devido à sua grande importância. Continuando. Então, nós vamos ver, né, que também na Revista Espírita depois fala o seguinte: estando quase esgotada a primeira edição de A Gênese, procede-se neste momento a tiragem da segunda edição, na qual não foi feita nenhuma mudança. Então, aí já em fevereiro, quer dizer, com um mês mais ou menos que ele tinha sido lançado, já tinha sido esgotado essa primeira edição da Gênese. E há uma nota na introdução que nos diz assim: sem embargo, da parte que toca a atividade humana, na elaboração desta doutrina, a iniciativa da obra pertence aos espíritos. Então, aqui ele deixa bem claro que a obra pertence aos espíritos, porém não a constitui opinião pessoal de nenhum deles. Então, é o que é bacana em toda a codificação. Não é? Que não é uma opinião pessoal nem de Kardec, não é? Que foi quem compilou e organizou a codificação, e nem nunca foi um único espírito a se apresentar para trazer essa revelação. Como dissemos antes, né, tem essa característica dessa generalidade e dessa concordância. Não é? As mensagens, os ensinamentos que vieram de vários pontos ao mesmo tempo e de vários espíritos diferentes, mas sempre trazendo essa mesma mensagem. Então, continuando. Ela é, e não poderia deixar de ser, a resultante do ensino coletivo e concorde por eles dados. Somente sob tal condição se lhe pode chamar doutrina dos espíritos. Generalidade e concordância no ensino. Esse é o caráter essencial da doutrina, pois ela tem sua fonte de origem no ensino dos espíritos. Não é? E isso Cristo, lá atrás, não é, já tinha nos falado a respeito do Consolador prometido, né, do Espírito de verdade, que junto com a sua pleiade, né, de outros espíritos, nos trariam esse Consolador e esses esclarecimentos. Continuando. A primeira parte do livro A Gênese tem 12 capítulos. E falam primeiro, nesse primeiro capítulo, vai falar do caráter da revelação espírita. O que quer dizer isso? Primeiro, toda revelação, ela tem como pressuposto, e é essencial que ela traga a verdade. Porque senão não é uma revelação. Não é? Aí ela passa a ser algo fantasioso. Outra coisa, como nós já vimos, ela tem essa generalidade e essa concordância.
não é? Que faz parte justamente desse caráter da revelação espírita. Trouxe à luz quanto à justiça divina, não é? A reencarnação, a pluralidade das existências, não é? De que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, ela trouxe à luz tudo isso. Trouxe também a respeito de Deus, as suas características, não aquele Deus que foi trazido anteriormente por Moisés, não é? Aquele Deus vingativo, aquele Deus Senhor dos exércitos, aquele Deus que pune, aquele Deus que ele é, como a gente pode dizer, ele está direcionado apenas para aquele povo escolhido. Então, ele traz uma noção totalmente diferente. Nessa primeira parte da Gênese, quando fala do caráter da revelação espírita, e depois, quando ele vai falar sobre Deus, não é? E de suas características, como a gente vai ver ainda. E traz também, vê que o Espiritismo é uma ciência de observação. Como assim? Então, a gente sabe que Kardec, quando ele estava fazendo a sua compilação, os seus estudos, ele utilizou, não é, para escrever os livros da codificação, o método experimental. O que vem a ser isso? É um método de investigação, comparação, para que depois, mediante, não é, o que foi investigado, aquilo que foi exaustivamente comparado, se tudo aquilo trazia uma mensagem na qual havia justamente essa concordância e essa generalidade, que tudo convergia efetivamente, não é, para um único ponto, para uma única resposta, mesmo que viesse, às vezes, aquela pergunta, essa ou aquela, fosse feita de forma diferente. Mas essas respostas sempre convergiam para um único ponto, para uma única verdade. Então, continuando, nós vamos ver no item 56 do livro A Gênese, quando ele fala justamente isso. É perguntado qual a utilidade, se nós sabemos que a primeira revelação foi a de Moisés, quando ele trouxe o Decálogo, né, os 10 mandamentos. A segunda, com Jesus, quando ele justamente traz não aquele Deus Senhor dos exércitos, mas Deus como um pai de amor, né, um pai que perdoa, que trouxe a caridade, que trouxe o amor, não é, como o principal e essencial para a nossa existência, né? Ele nos dá aquela ideia de que todos nós fomos criados pelo amor de Deus e que não há distinção entre os povos, né? Já não é um povo escolhido. Ele trouxe esse amor, esse pai de amor para todas as criaturas. Então é perguntado, qual a utilidade de trazer, não é, essa terceira revelação? O Consolador. Se, não é, a gente já sabia dessas ideias cristãs. Aí diz assim, do ponto de vista moral, é fora de dúvida que Deus outorgou ao homem um guia, dando-lhe a consciência que ele diz, não façais a outrem o que não quererias que te fizessem. Então, isso já é um conceito, não é, que Jesus trouxe, porque era um conceito também que já existia. Confúcio, não é, que ele não tinha um viés religioso, mas ele falava justamente sobre isso, de fazer aos outros tudo aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Só que Jesus, ele deu um upgrade, ele botou lá em cima, porque ele, além de dizer de não fazer aos outros tudo aquilo que não gostaríamos que nos fizesse, ele ainda nos disse amar e perdoar os inimigos. Veja só. Então, ele botou lá em cima, né, como deveria ser o nosso proceder, o nosso agir. A moral natural está positivamente inscrita no coração dos homens. Porém, sabem todas lê-la neste livro? Olha só, como eles foram sagazes, né, que a gente sabe, e está escrito também lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, na pergunta 612, onde estão escritas as leis divinas? E é dito, na consciência. Né? Mas será que nós sabemos ler? Né? Nós sabemos ler esse livro que está em nossa consciência?
E é isso que ele nos questiona. Porém, sabem todos lê-la nesse livro, nunca lhe desprezaram os sábios preceitos que fizeram da moral do Cristo, como a praticam mesmo aqueles que a ensinam. Quer dizer, mesmo a gente tendo conhecimento, será que a gente não despreza esses conhecimentos que estão em nossa consciência, essas leis que estão em nossa consciência? Qual seria a resposta? Sim, né? Porque senão o mundo estaria muito diferente. A gente não veria o que a gente hoje, infelizmente, ainda vê. O mal, a violência, não é? Ainda graçando no nosso planeta, no nosso mundo. Então, está aí. Então, aí é uma prova de que seria necessário reforçar esses conhecimentos através do Consolador prometido. Trazer novamente. E ele diz aqui mais adiante nesse texto, qual o problema de um pai repetir os mesmos ensinamentos para aqueles filhos que ainda são recalcitrantes no erro? Se nós, como pais materiais, pais encarnados, nós assim procedemos, é ou não é? Não é? Quando a gente tem um filho que a gente ensina, meu filho, não faça isso, não vá por aqui, tem essa consequência ou aquela, aí o filho não, vai e faz, vai e faz. E a gente, quantas vezes a gente não chega novamente, meu filho, por favor, não é por esse caminho, vá por esse outro, vai ter essas consequências. E a gente não cansa de repetir, por quê? Porque isso faz parte do processo educativo, a repetição. Não é? Até que aquele filho venha tomar essa consciência daquele caminho equivocado ou daquelas atitudes equivocadas nas quais ele se encontra. Nós temos um exemplo belíssimo, quem conhece a história de Santa Mônica, não é, em relação a Santo Agostinho, foi somente 20 anos de oração por aquele filho, ininterruptamente, todos os dias, pedindo que ele encontrasse um outro caminho, não é? E ele, por fim, acabou por tomar um outro destino em sua vida, que até ali era de uma vida devassa e sem propósito. Continuando. Então, nós vamos ver também nessa primeira parte a existência de Deus. O que nos remete àquela pergunta do Livro dos Espíritos, que é a primeira pergunta: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós vamos ver na Gênese também, sendo Deus causa primária de todas as coisas, a origem de tudo que existe, a base sobre a qual repousa o edifício da criação. Então vejam que as informações batem uma com a outra. O que tem no Livro dos Espíritos, que foi lançado bem antes, é o que a gente vai encontrar também, a mesma definição aqui na Gênese. E nós podemos salientar que esse Deus que é trazido para nós através da Gênese é justamente esse Deus que é um Deus de amor. Então é aquele Deus de providência. E o que é um Deus de providência? É a sua solicitude para com a criatura humana, para com os seus filhos. Não é? Ele está ali, presente em tudo, ele sabe de tudo. E tem uma mensagem muito bonita na Revista Espírita, se não me engano, de 1867, em que é perguntado a São Luís sobre essa questão da presença de Deus na vida das criaturas, né, de seus filhos. E São Luís, ele nos diz, eu vou dizer aqui com as minhas palavras, que não há nada fora da existência de Deus, da existência não, da presença de Deus. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, um filho tão ínfimo, não ainda tão pecador, ainda faço tantas coisas equivocadas, meus pensamentos ainda são tão turbulentos, Deus vai lá se preocupar com a questão minha? Vai. Claro que vai. Por quê? Porque ele é onipresente, ele sabe tudo, ele vê cada dor, cada sofrimento, assim como cada alegria, não é? Cada conquista nossa, ele vibra conosco. Agora, muitas vezes, o que acontece? Nós estamos
tão fechados em nós mesmos, ou então tão voltados para a vida da matéria, que não percebemos a sua presença em nossa vida. Nós não podemos ainda ver a Deus e nem ter essa intimidade, e nem estar com o nosso pensamento intimamente ligado ao dele, como os espíritos crísticos, que vivem numa comunhão indescritível com o pensamento de Deus, porque são seus conselheiros e executores de sua vontade. Mas nós podemos sim sentir a sua presença em nós. Se a gente busca se relacionar com ele, não é, de forma franca, não é, de uma forma sincera, então a gente consegue sentir a sua presença em nossa existência. Tenho certeza que cada um aqui presente em algum momento de sua vida, seja no momento de dificuldade ou de grande alegria, sentiu ser envolvido por aquele amor, aquela energia amorosa, aquela energia que nos faz sentir transcendentes, que nos faz sentir que o nosso mundo, que muitas vezes é tão pequeno dentro da nossa mente, ele é muito mais. E basta, se a gente tiver um olharzinho um pouco mais direcionado, basta a gente olhar para a natureza à nossa volta. Como a gente pode se encantar ao olhar para uma flor, para um jardim, para um animal, né? Essa criação que está à nossa volta, um céu estrelado, a chuva que agora cai, tudo isso são bênçãos de Deus, são criações de Deus. Como não sentir a presença dele? Infelizmente, a maioria de nós ainda é muito refratária, porque está totalmente voltada, como dissemos antes, para essa vida do aqui e do agora, achando que tudo se resume ao aqui e ao agora. E esquece que nós vivemos em duas dimensões simultaneamente, a espiritual e a material. E, inclusive, é justamente também o que trata esse livro, a Gênese. Ela trata dessas relações do mundo material com o mundo espiritual. Indo adiante, nós vamos ver também a origem do bem e do mal. Nós sabemos que o bem é um determinismo de Deus, né? O bem é um determinismo divino. O mal é algo que foi criado por nós. Né? Quando nós, nesse aprendizado, não é, do uso do nosso livre-arbítrio e também do nosso aprendizado na nossa evolução espiritual, nós optamos, não é, sair não apenas da ignorância, mas entrarmos nas fieiras do mal. E a gente vê isso lá no Livro dos Espíritos, se não me engano, a pergunta 120, quando é perguntado aos espíritos se para a nossa evolução espiritual era necessário, não é, pela nossa ignorância, a gente entrar também nas fieiras do mal. O que é respondido? Pela ignorância, sim. Pelas fieiras do mal, não. Então, é bem clara a resposta, é bem objetiva. Então, essa questão do mal foi uma opção nossa. Né? Nós fomos enveredando, nós fomos sabendo a diferença do certo e do errado, mas, por alguma razão, aquele errado apareceu para nós, pelo menos de momento, como algo bastante interessante, porque talvez nos trouxesse alguma vantagem, né, do ponto de vista da matéria. Então, nós ignoramos, não é, que aquilo é errado e continuamos a fazer aquilo que realmente nos aprazia. Ignoramos as leis divinas e resolvemos criar as nossas próprias leis. Nós tiramos Deus do centro da nossa vida e nos colocamos como homens deuses. Só que a gente não tem lastro para poder aguentar o mal que nós mesmos criamos. Nós não temos lastro nem moral e nem espiritual. E hoje a gente sofre justamente com essa nossa semeadura equivocada. E o que nos diz a Gênese? Entretanto, o mal existe e tem uma causa.
os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, são de duas categorias. A dos males, que o homem pode evitar, ou seja, buscando elevar-se moralmente, e das que independem da vontade e os flagelos naturais. Quer dizer, às vezes, pela lei de destruição, né, que tem sendo explicada no Livro dos Espíritos, então há males que independem da nossa vontade, como ele diz aqui, os flagelos naturais. São coisas que a gente passa e que não dependem da nossa vontade. Às vezes a gente tem toda a precaução, todo o cuidado, mas as coisas acontecem. Mas a origem, efetivamente, do mal está naqueles que a gente poderia evitar por uma conduta diferente, né, buscando vencer-se a si mesmo, mas que a gente não faz. Por quê? Porque é difícil, né? Porque exige de nós um trabalho. Educar, quem tem filhos aqui, é difícil ou não? Não é? Agora imagine a gente se autoeducar. A gente gostar ali de uma conversinha, de uma fofoquinha, de um disse-me-disse, e a gente começar a se educar nesse sentido. Não, eu não vou fofocar, eu não vou falar do meu vizinho. Não é? Eu estou no mercado, aí eu saio, termino minhas compras, deixo lá meu carrinho de compra atrás de outro carro, sem me importar. Se que aquela pessoa, quando chegar, ela vai ter que levar o meu carrinho para onde ele deveria estar, porque eu não levei. Não é porque eu tive preguiça, porque eu não me incomodei de botar atrás de outro carro, ao invés de fazer a minha parte. Então, são essas pequenas coisas do dia a dia. Às vezes a gente imagina assim, as grandes coisas. Não é? Mas o educar-se são nas coisas do dia a dia. Não é você passar por alguém, você dá um bom dia, você dá uma boa noite, uma boa tarde, você abrir uma porta quando você vê que alguém está carregado de sacolas. Se você vê que alguém está com alguma dificuldade de atravessar uma rua, aí você vai, pergunta se quer ajuda, enfim. E aí você pode dizer, não, mas eu sou tão bonzinho, eu já faço tudo isso. Não é questão de ser bom, porque como dizia Jesus, bom só o Pai. Mas aí sim, nós estaremos no caminho da prática do bem, né, do educar-se, de nos tornarmos aquilo que viemos para ser quando aqui renascemos. Sermos seres humanos. Então, é essa educação fininha, do dia a dia, das coisinhas do dia a dia, não é, que a gente pode fazer. Eu não sei perdoar, mas eu já sei desculpar. Eu já sei não desejar o mal. É ou não é uma autoeducação? Então, aí a gente vai se educando e vai fazendo uma semeadura diferente. Se eu faço isso, você faz, o outro faz, daqui a pouco a atmosfera que a gente vai estar vivendo será outra. Não é? Porque se eu me educo, o outro se educa, daqui a pouco, ao olharmos uns para os outros, e a nossa conduta social, ela vai mudando. Porque a gente sempre diz, eu quero paz, o mundo tem que ser melhor, mas eu sou melhor, eu procuro ser melhor. E a sociedade representa os indivíduos que a fazem. Não é? A coletividade se comporta de forma, às vezes, deseducada e mal. Por quê? Porque os indivíduos que a compõem, individualmente, ainda se comportam dessa maneira. Então, é importante que a gente tenha essa consciência e busque essa mudança. E nós vamos encontrar também, já no final dessa primeira parte, a Gênese mosaica, quando ele fala dos 6 dias da criação, como a gente vê na Bíblia, né? No primeiro dia, fez-se o verbo, e fez-se a luz, e dividiu as águas, e veio o firmamento, a terra. Toda essa parte poética e linda da Bíblia. Por quê? Quem escreviam a Bíblia eram pastores, eram pessoas do campo. E a maneira mais bonita deles se expressarem era dessa forma poética. E a Bíblia ela tem uma característica que ela é escrita sempre de forma circular. Ela fala uma coisa aqui, aí depois ela fala de novo. É como se ela estivesse sempre reiterando esses conceitos, para que isso fique bem, porque era uma maneira como eles se expressavam naquela época. Então, a gente vai ver na Gênesis a explicação disso, dessa questão dos 6 dias. Os 6 dias da criação do planeta é uma adaptação na Bíblia referente aos períodos geológicos
da evolução planetária, que foram até esses períodos muito mais do que 6. Mas eles trouxeram e fizeram dessa forma na Bíblia, a fim de quê? Condensaram esses períodos geológicos e dessa forma poética para trazer essa realidade conforme eles entendiam. E depois nós vamos encontrar a questão da perda do paraíso. O que era isso? E ali também, de uma forma bem simbólica, a questão do Adão, da Eva, da serpente. E nós vamos aqui ver a explicação dessa questão, quando ele diz o seguinte: Adão personifica a humanidade. Sua falta individualiza a fraqueza do homem, em quem predominam os instintos materiais a que ele não sabe resistir. A árvore, como ele fala, né, a árvore da vida, é o emblema da vida espiritual, como a árvore da ciência é o da consciência, que o homem adquire do bem e do mal pelo desenvolvimento da sua inteligência e o livre-arbítrio, em virtude do qual ele escolhe entre um e outro. O fruto da árvore simboliza o objeto dos desejos materiais do homem. É a alegoria da cobiça e da concupiscência. Concretiza numa figura única os motivos de arrastamento do mal. Então, aquela fruta, como eles dizem, a maçã, que na realidade não era uma maçã, não era um fruto, que poderia ser qualquer um que a gente quisesse colocar. Então, esse fruto simboliza justamente isso. A nossa vida voltada para o material, para as nossas ambições terrenas, nossas ambições desmedidas, que nos levam justamente a esse arrastamento ao mal. O comer é sucumbir à tentação. A árvore se ergue no meio do jardim das delícias para mostrar que a sedução está no meio dos prazeres e para lembrar que se dá preponderância aos gozos materiais. O homem se prende à terra e se afasta do seu destino espiritual. Então, toda aquela alegoria, todo esse simbolismo, do paraíso perdido, representa justamente isso aqui. A nossa opção por esses prazeres, por essas coisas do mundo. Nós valorizamos mais esse mundo de sensações, de percepções, do que propriamente essa vida espiritual. E quando comemos esse fruto, que é esse fruto material da nossa vontade, dos nossos desejos, e damos vazão completamente a esses desejos, a essas vontades, a essas necessidades que ultrapassam a necessidade natural, então é quando nós comemos esse fruto e nos afastamos dessa árvore da vida, que é a vida espiritual e que é Deus. Continuando. E nós temos essa figura dessa serpente. E aqui ele nos explica que escolheram essa figura da serpente não porque ela fosse um animal astuto, mas porque ela é insidiosa. Como é que ela anda? Ela anda ali, Ela vai ali se estreitando, vai passando por um lugar para outro, para outro. Então, por essa figura que ela representa de ser algo insidioso, assim como os maus conselhos, aquelas coisas que vão sendo sopradas ao nosso ouvido, ou vão sendo trazidas como verdades, de uma forma muito brilhosa, muito interessante, e que você, justamente por estar voltado mais para essa vida material, então você se deixa conduzir, por esse caminho de sedução, de prazeres, de vícios, porque você dá vazão justamente, mas essa sua parte representa a sua animalidade, os seus instintos, porque é muito mais difícil justamente a gente bloqueá-los, a gente ir aos poucos se vencendo. Então, por isso que a serpente representa justamente essa figura dentro dessa alegoria. Aí vamos agora para a segunda parte, os milagres. O que seriam os milagres? Do ponto de vista etimológico, seria o admirável, o extraordinário. E no entender do povo, indica o sobrenatural. E do ponto de vista das religiões, seria o quê? Aquilo que derroga as leis da natureza, como uma maneira de mostrar o poder divino para as pessoas. Então, o Espiritismo vem a seu turno revelar novas leis,
e explicar os fenômenos compreendidos na alçada dessas leis, que é quando ele vai tratar aqui no livro do fluido cósmico universal, da lei de magnetismo, né, desse fluido cósmico universal que pode ser modificado e que era como Jesus fazia, através da sua autoridade moral e espiritual, quando ele curava. Então, ele se utilizava desse fluido, que é uma matéria-prima universal, e através da sua autoridade moral e espiritual, ele transformava, e a partir disso, ele conseguia curar aquelas pessoas, mas sem derrogar as leis divinas. Aí é perguntado na Gênesis, faz Deus milagres? Aí eles respondem assim, de uma forma, para Deus, nada é impossível, e a gente sabe disso. Ele pode fazê-los, se assim o desejar. Mas o Espiritismo, na Gênesis, ele expressa a sua opinião com o seguinte argumento. Ele primeiro diz, não é da alçada do Espiritismo a questão dos milagres, mas ponderando que Deus não faz coisas inúteis, emite a segunda opinião. Não sendo necessários os milagres para a glorificação de Deus, nada no universo se produz fora do âmbito das leis gerais. Ou seja, nada no universo se manifesta fora das leis que o próprio Deus criou. Deus não tem necessidade de milagres, porque, como são perfeitas as suas leis, não lhe é necessário derrogá-las. Ora, como é que eu vou criar leis que eu mesmo depois vou de encontro? Eu mesmo vou mudar para atender. Então, seria um Deus que estaria ali naquele pusilânime, que cria uma coisa hoje e amanhã faz outra e faz outra. Então, é isso que o Espiritismo vem nos esclarecer, aqui no livro da Gênesis, que Deus não tem necessidade dos milagres. Porém, nós vamos ver em Eclesiastes, capítulo 3, algo que nos diz assim, tudo fez Deus no formoso tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse, o homem, possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. E a gente também vê justamente isso no livro dos Espíritos, pergunta 17 e 18, quando se pergunta se é dado ao homem a tudo saber. Aí na pergunta 17 diz que não. Que nem tudo é dado ao homem a saber enquanto ele está aqui na Terra. E na pergunta 18, ele corrobora essa afirmação, dizendo que para entender essas leis divinas, o que foi criado do princípio até o fim, o que Deus criou, é necessário dons, é necessário uma moralidade, né? É necessário a gente ter avançado espiritualmente para a gente poder ter essa comunhão, esse entendimento das leis divinas, assim como os espíritos puros e também os crísticos têm esse entendimento e essa comunhão com o Criador. Continuando. E nós vamos ver que o sobrenatural, para as religiões, é algo necessário, porque às vezes ela se mistura com o maravilhoso, não é? Porque a gente não entende. E através do conhecimento e do entendimento pela razão, como a gente vê aqui no livro da Gênesis, a gente vê, como a gente estava falando, dessas leis naturais que eles já trouxeram em parte para o nosso conhecimento, como o fluido cósmico universal, não é? Dessa modificação que pode ser realizada pela vontade, né? Essas leis do magnetismo. Então, são coisas que são utilizadas para que a gente possa realizar determinadas coisas. A gente vê naquele filme mesmo, né, de Arigó, em que ele recebia aquele médico, o Dr. Fritz, e ele realizava aquelas curas através daquele espírito que se unia a ele. Mas como isso era feito? Não era apenas feito de uma forma material, era justamente da transformação daqueles fluidos que ele já tinha o conhecimento e pela vontade e permissão divina ele podia realizar aquelas curas. E a gente estuda nessa segunda parte também sobre o perispírito, os fluidos, a vista espiritual, o sonambulismo, a catalepsia, as curas. E nós vamos ver o caso dos paralíticos, né, aqueles que Jesus encontra, e que 10 são curados, não é, pela sua vontade, como já dissemos, pela sua autoridade moral
E ali, porque naquele momento ali, ele fez essa modificação dos fluidos e conseguiu curar aquelas pessoas. Mas só uma voltou para agradecer. E ele diz, tu foste salvo. E ele não diz isso em relação aos outros, porque ele aproveita esse momento para mostrar a questão da ingratidão. Os outros se curaram apenas no físico, da lepra do corpo, enquanto que aquele que voltou e agradeceu, ele foi curado não apenas do corpo, mas também da alma. E nós vemos também naquele paralítico que ele cura, não é? Através da sua imposição de mãos, ele pergunta se ele tem fé, se ele acredita que pode ser curado. E ele diz, eu confio totalmente que eu posso ser curado. E Jesus cura aquele paralítico. E na Gênesis explica que ele foi curado não só porque Jesus assim o fez, mas também pela fé dele naquele momento, de acreditar que Jesus podia curá-lo. Então, aquele tempo que ele tinha de espiar naquela condição de paralítico também foi encerrado. Por aquela fé, por aquela vontade sincera e aquela confiança que ele depositou naquele momento em Jesus. Aí vamos para a terceira parte, que se tratam das predições. E que ele fala da teoria da presciência. O que vem a ser isso? É uma analogia que ele faz do homem, não é? Quando ele está aqui a caminho, quando nós estamos a caminho. Vamos imaginar que houvesse ali uma montanha bem alta. E nós somos aqueles que estamos na trilha. Não é? Então, nós estamos por ali. Tem rio, tem pedras, tem árvores, tem pessoas ali inescrupulosas que podem lhe assaltar. Enfim, tem várias situações. E vamos imaginar que uma dessas pessoas chegou primeiro lá no monte, no pico lá da montanha. Ao olhar para aqueles que estão na trilha, então ele consegue divisar as dificuldades, né, que aquelas pessoas estão enfrentando. Ele já sabe onde tem ali uma corredeira que não tem uma ponte, ele precisa dar a volta. Ele já sabe que tem pessoas ali que estão escondidas, não é, para poder assaltá-las. Então, dali ele já consegue divisar todo o caminho, toda a trilha. Então, é isso que ele chama a teoria da presciência. Não é? É quando você já está numa situação que você consegue divisar aquele caminho que você ainda está trilhando. Uma daquelas pessoas vem e traz, não é? E mostra para você, olha, quando você chegar naquela curva ali do caminho, você vai encontrar tal coisa. Tenha cuidado. Então, Jesus, ele tinha essa presciência. E ele nos traz duas predições belíssimas, que nós vamos trazer aqui para vocês. Primeiro, aquela quando ele diz, em João, né, capítulo 10, item 16, quando ele diz assim, tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, que não estão ainda ali envolvidas, né, por aquela nova verdade. É preciso que também essas eu as conduza, elas escutarão minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Então, aqui na Gênesis, ele explica que Jesus, com isso, anunciava que um dia todos os homens estarão reunidos sobre os mesmos princípios de amor, caridade e fraternidade. Então, ele já tinha essa predição para nós, que um dia nós, essas ovelhas, mesmo aquelas que estavam desgarradas fora desse aprisco, todas elas um dia ouviriam a sua voz e se reuniriam debaixo dos mesmos princípios de amor, de caridade e fraternidade. E ele fez uma outra predição que justamente trata do Consolador prometido. Ele diz assim, se me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê. Vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem executado e vos anunciará as coisas por vindouras.
Então, aqui ele já trazia para nós, né, se me amais, guardai o que ele estava dizendo. Porque viria esse Consolador prometido, que não falaria de si mesmo, mas justamente viria dessa forma, como veio, de uma forma geral e concorde, trazendo os mesmos princípios, os mesmos ensinamentos, para que não restasse dúvida do que estava sendo trazido. E a fim de que, a partir daí, o homem começasse a ter, como dizia Kardec, uma fé raciocinada. Não é? Ele começasse a se esclarecer, que ele passasse não apenas a acreditar, porque acreditar, a gente pode acreditar em várias coisas, mas confiar é muito diferente. Então, que o homem passasse a confiar, a se esclarecer, não é? Entender por que era necessário ele se reformular, ele buscar desenvolver em si a sua humanidade. Por que ele teria que fazer isso? Porque ele não é um homem, ele não é um ser que se atém apenas à vida material. Ele é um ser de origem espiritual e que está momentaneamente nas vestes da carne para aprender e evoluir. Mas que, em essência, nós somos seres espirituais. E por isso precisamos tomar as nossas decisões e viver sempre semeando para essas duas dimensões, a material e a espiritual. E para encerrar, porque o nosso tempo é chegado, nós vamos ver uma pequena parte da última parte do livro aqui da Gênese, que são os sinais do tempo. É quando ele já falava aqui na Gênese, justamente do que hoje nós conhecemos sob o nome de transição planetária. Ele diz assim: são chegados os tempos, dizem-nos de todas as partes, marcados por Deus, em que grandes acontecimentos se vão dar para a regeneração da humanidade. Em que sentido se devem entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, nenhuma importância tem. Aos seus olhos, nada mais exprime que uma crença pueril, sem fundamento. Para a maioria dos crentes, elas apresentam qualquer coisa de místico e de sobrenatural, parecendo-lhes prenunciadoras da subversão das leis da natureza. São igualmente errôneas ambas essas interpretações. A primeira, porque envolve uma negação da providência. A segunda, porque tais palavras não anunciam a perturbação das leis da natureza, mas o cumprimento dessas leis. Tudo na criação é harmonia. Tudo revela uma previdência que não se desmente nem nas menores e nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se a nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ela progride fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, e moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente, porquanto o melhoramento da habitação guarda relação com o do habitante. Fisicamente, o globo terráqueo ha experimentado transformações que a ciência tem comprovado e que o tornaram sucessivamente habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral e do abrandamento dos costumes, ao mesmo tempo que o melhoramento do globo se opera sob a ação das forças materiais. Os homens, para isso, concorrem pelos esforços de sua inteligência. Saneiam as regiões insalubres, tornam mais fáceis as comunicações e mais produtiva a terra. Mas uma mudança tão radical como a que se está elaborando não pode realizar-se sem comoções. Há inevitavelmente luta de ideias. Desse conflito, forçosamente se originarão passageiras perturbações, até que o terreno se ache aplanado e restabelecido o equilíbrio. É, pois,
da luta das ideias que surgirão os graves acontecimentos preditos, e não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais foram consequência do estado de formação da Terra. Hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. Então, confiemos em Jesus e vamos cada vez mais buscar, não é, esse caminho e viver como ovelhas sobre os mesmos princípios de amor, caridade e fraternidade. Em nome de Jesus e de Deus, nosso Pai. Muita paz.